Então, ó, você vai sempre que eu peço a equação da reta, você vai colocar esse terceiro ponto, x e y. E aí vamos montar o determinante. Lembra que o determinante ele tem que ser igual a zero. Então, o determinante ele vai ser menos 2 e 5, que é o ponto A, 3 e 7, que é o B, x e y, que é esse ponto genérico que a gente coloca. 1, um espaço maior. 1 e 1. E esse determinante tem que ser igual a zero. Eu vou repetir aqui, ó, menos 2, 3 e x, 5, 7 e y. E aí o produto vai ser, vamos lá, ó, menos 2 vezes 7 vezes 1 vai dar menos 14. 5 vezes 1 vezes x, mais 5x. Sempre na diagonal principal mantém 1 vezes 3 vezes y, vai dar mais 3y. Agora a gente troca o sinal, ó. 1 vezes 7 vezes y, vai dar 7x, na verdade, né? Então vai ficar menos 7x. Menos 2 vezes 1 vezes y, vai dar menos 2y, mudando o sinal, mais 2y. E 5 vezes 3, 15. Então, vou colocar aqui menos 15. E isso é igual a zero. E aí, ó, vamos trabalhar. 5x menos 7x menos 2x. 3y mais 2y, 5y. E menos 15 com menos 14, menos 29. Aí, ó, eu só gosto de multiplicar por menos 1 para deixar o x bonitinho ali positivo. Então, menos 1 vai ficar 2x menos 5y mais 29 igual a zero. Essa é a equação da reta que passa por esses dois pontos. O que essa reta representa mesmo? Ela representa todos os pontos que passam por essa reta. Vocês entenderam? Entendi. Essa equação, esse formato que a gente deixa, primeiro o x, depois o y e depois esse termo aqui, a gente diz que é a equação geral. Então, a equação geral, ela sempre vai ter esse formato. Ela é assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Nesse exemplo que eu dei aqui, ó, que a gente acabou de fazer, 2x menos 5y mais 29 igual a zero, o A seria 2, o B seria menos 5 e o C seria 29. Então, toda vez que a equação ela tiver nesse formato aqui, ó, é o formato da equação que a gente diz que é a equação geral. E aí tem outro modelo, outra forma de representar a equação, que a gente chama de equação
reduzida, tá? Que seria outra maneira de representar a equação ali. Que é quando a gente isola o y. Seria esse formato aqui, que aí vocês viram muito ano passado, quando viram função do primeiro grau, que é a equação reduzida. E seria nesse formato aqui. Y igual a m vezes x mais n. Ou, como vocês viram lá, ax mais b, tanto faz, tá bom? Então, esse formato aqui é a equação reduzida. Como é que eu saio da equação geral e chego na equação reduzida? Você pode ter a mesma equação da reta, pessoal. Ela só vai estar em formas, em formatos diferentes. Professor, Oi. você tá ligado que não tá compartilhando não, né? Eita. Não tá compartilhando. Ai, ai. Eu não estava ligado, não. Se eu tivesse ligado, eu não estaria falando. Ai, senhor. Não está compartilhando, não. Mas eu cliquei para compartilhar. Então, Tipo, parou de compartilhar do nada. Ah, tá. Mas estava compartilhando, então. E agora? Agora tá. Dá pra ver. Pode explicar de novo o que você quis dizer aí? Não, vou falar tudo de novo. Então, ó, nesse formato é a equação geral. Aí eu peguei o exemplo que a gente usou ali, né? 2x menos 5y mais 29, só para vocês entenderem quem que é o A, o B e o C. O A é o valor que multiplica o x, o B é o valor que multiplica o y, e o C é o termo que a gente chama de termo dependente. Então, quando tiver nesse formato, a gente diz que é a equação geral. Aqui está no formato de equação reduzida. Tá bom? Esse formatozinho aqui é de equação reduzida, que é quando a gente isola o x, o y, na verdade. Aí eu vou mostrar para vocês como que sai daqui e chega nesse formato aqui, da equação reduzida. Ai, Deus. E eu falando aqui com gosto. Ai. Então, ó. Exemplo. Pegar o mesmo exemplo que a gente usou aqui. 2x menos 5y mais 29. Esse formato é o formato de equação geral. Como é que chega na equação reduzida? A gente vai isolar o y, ó. Então, vai ficar menos 5y igual. Passo 2x para cá e passo 29 também. Aí eu vou multiplicar aqui por menos 1 para deixar o y positivo. Vai ficar 5y igual a 2x mais 29. E esse 5 eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 2x mais 29 dividido por 5. E aí, galera, eu separo aqui, ó. Eu escrevo desse jeito. Eu escrevo 2x sobre 5, então eu escrevo 2x aqui, ó, sobre 5, mais 29 sobre 5. Por que que você escreve desse jeito? Porque no formato dela, que eu escrevi para vocês, o y ele é igual a m vezes x mais n. Dá para identificar quem que é o m e quem que é o n. E aí, nesse caso aqui, ó, quem que seria o m? O m, ele seria 2 sobre 5. Seria o valor aqui que multiplica o x. E o n, ele seria 29 sobre 5. Tá certo?
Esses dois carinhas, eles têm nome, e têm nomes especiais. O M, e a gente chama de coeficiente angular. E o N a gente chama de coeficiente linear. E aí a gente vai conversar melhor sobre o coeficiente angular, qual que são a ideia dele e tudo mais, por que que ele tem esse nome, aonde acha o coeficiente linear, essas coisas. Certinho? Eu estou dando um tempinho aqui para vocês copiarem, para vocês prestarem atenção em mim. Tá, beleza. Beleza? Então, ó, o que é o coeficiente angular? Por que ele chama... Dependendo do valor do M, você vai ter a inclinação da reta. Então, ele é responsável pela inclinação da reta. Então, eu tenho assim, aqui eu tenho o plano cartesiano, x e y. E aí eu vou desenhar uma reta aleatória aqui. Essa reta aí. Esse ângulo que a reta faz com o eixo x no sentido, que é o sentido horário, que eu vou chamar aqui de ângulo θ, o coeficiente angular é diretamente ligado com ele. Por isso que aquele m é conhecido como coeficiente angular. Esse valor do m, ele nada mais é do que a tangente desse ângulo. Então, o m, ele seria a tangente desse ângulo θ. O coeficiente angular seria a tangente daquele ângulo ali, que é o ângulo θ. E aí, dependendo, se a gente conhece dois valores da reta, dois valores que pertencem à reta, a gente consegue calcular o coeficiente angular. A gente consegue calcular o m. Como, Bisteca? Vamos imaginar aqui, ó, o ponto A, que ele tem aqui o XA e o YA. E o ponto B é a mesma coisa, tá? A abscissa aqui, XB, e a ordenada YB. E aí eu quero calcular o M. Como é que eu vou fazer? Galerinha, aqui dá para formar um triângulo, ó. A gente já conversou sobre esse triângulo retângulo, que aí ele faz a distância entre A e B. Lembram-se dele, ó? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E esse ângulo θ é exatamente esse ângulo aqui, ó. Lembra? Retas paralelas cortadas por uma transversal? Esses dois ângulos, eles são iguais, porque eles são os ângulos correspondentes. Então, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Calcular a tangente desse ângulo não é eu pegar esse cara aqui, que é o cateto oposto, e dividir por esse cara aqui, que é o cateto adjacente? E aí, o que seria o cateto oposto aqui, Bisteca? É quando eu faço o YB menos o YA. Porque, ó, tudo isso vale YB. Esse pedacinho de baixo vale o YA. Então, aqui vai ser YB menos o YA. E aqui é a mesma coisa. É o XB menos o XA. Ou seja, o que eu posso dizer, então, que é o meu coeficiente angular? Seria a tangente desse ângulo, que é YB menos YA, dividido por XB menos o XA. A gente diz que é ΔY sobre ΔX, que a gente entende que o delta ele é variação, né?
seria o y final menos o y inicial, ya menos o yb, x final menos o x inicial, xa menos o xb menos o xa. Então, é assim que a gente calcula o coeficiente angular. Então, ó, no exemplo que eu dei para vocês anteriormente, se eu peço só o coeficiente angular, então vamos imaginar lá, ó. Vamos ver, ó. Menos 2 e 5. E B, vou pegar outro valor aqui. Menos 4, vou pegar 4. E menos 7. Então, ó, não quero a equação. E é bobeira a gente fazer a equação só para achar o coeficiente angular. Como é que eu vou determinar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos? Usando essa fórmula aqui, ó. Tá claro? Então, usando essa fórmula aqui, a gente consegue calcular o coeficiente angular. Então, vocês vêm aqui e lembram, o Bisteca me disse que o coeficiente angular é o ΔY sobre o ΔX. Bisteca. Oi. Coeficiente angular e coeficiente linear só dá na equação reduzida? Isso, só na equação reduzida. Tá certo? Aí olha aqui para mim, ó, como é que eu vou fazer o ΔY e o ΔX. Então vamos lá. O y do A é 5, então vou fazer 5 menos o y do B, que é menos 7. Dividido. O x do A é menos 2, menos o x do B, que é 4. Então isso daqui vai dar, ó, 5 mais 7 dividido por menos 2 menos 4, que é menos 6. Então, vai dar 12 dividido por menos 6, que vai dar menos 2. Então, significa que o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, sendo A menos 2 e 5, B 4 e menos 7, é o menos 2. E, professor, não teria que fazer YB menos YA? Tanto faz se você faz YB menos A e XB XA, ou se você faz YA menos YB e XA menos XB. Você só tem que manter o padrão. Ou você faz os valores do A menos o do B, ou os valores do B menos o do A. Você tem que manter o padrão em cima e embaixo, entendeu? Ah, tá. Não, fui eu que somei errado aqui. Eu somei 7 com 5, deu 13. Tanto faz. Copiaram?
Eu não cheguei a fazer esse exercício com vocês, né? Não. Não vai dar para continuar hoje, aí a gente continua na semana que vem. Tenta fazer o 1, ó. O 1 e o 2, eles são sobre alinhamento de pontos. Eles querem saber o valor do A ali no 1, né? Sabendo que aqueles 3 pontos são alinhados. E na 2, ele quer saber o valor do T, sabendo também que os 3 pontos são colineares, ou seja, eles estão alinhados. Certo? Basicamente, só calcular o determinante? É. Então, já que eles estão alinhados, o que você vai fazer? Ó? Você vai montar o determinante aqui. A menos 4. Menos 1 e menos 2. 2 e 1 completa com 1, né? E aí o valor desse determinante tem que dar igual a zero. Você vai pegar o resultado do determinante e vai igualar a zero. Aí você vai chegar numa equaçãozinha com um A, para você descobrir ele. Professor, semana que vem você vai dar esse negócio de segmentária da reta, paramétrica Sim, da reta? porque aí eu mostrei 2 tipos de equações para vocês. E eu não terminei ainda a equação reduzida. Que aí dentro da equação reduzida eu vou falar para vocês um pouco sobre a inclinação da reta, né? Que é o coeficiente angular. Vou falar para vocês o que acontece se ele for positivo, se ele for negativo, se ele for igual a zero. Aí eu vou mostrar tudo isso. Aí depois que a gente falar bastante sobre a equação reduzida, aí eu vou para os outros tipos de equação. E aí são outras formas de mostrar a equação. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí tem a equação paramétrica, que é em relação a outro parâmetro. Tem a equação segmentária, que ela é em relação aos pontos que cortam o eixo x e y. E tem a equação geral da reta, que é ioiô michoxô, que aí é uma expressão que a gente usa para determinar a equação da reta. Tá? Aí a gente vai ver isso tudo na semana que vem. Não necessariamente eu estou seguindo direitinho a apostila, eu só estou dando aqui na minha ordem. Então, ó, vou repetir aqui. A, menos 1 e 2, menos 4, menos 2 e 1. E aí vamos multiplicar. Ó. A vezes menos 2 vezes 1 vai dar menos 2A. Menos 4 vezes 1 vezes 2 vai dar menos 8. 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. A diagonal principal mantive. Ó. Na secundária, esse produto vai dar menos 4. Eu vou colocar mais 4. Esse produto vai dar A. Vou colocar menos A. Esse produto vai dar mais 4. Eu vou colocar menos 4. E aí eu igualo a zero. Chega nessa expressão. Ó, esse cara vai cancelar com esse. Menos 2A menos A vai dar menos 3A. Menos 8 menos 1 vai dar menos 9, igual a zero. Então, menos 3A é igual a 9, multiplica por menos 1, 3A é igual a menos 9. Então, A vai ser menos 3. Então, a resposta da primeira aí, ó, é menos 3. Para que esses 3 pontos estejam alinhados, é preciso que o A seja igual a menos 3.
No 2, vocês vão fazer a mesma coisa. Show, galera? Aí na semana que vem a gente termina isso. Beleza? Você tem resposta aí? Não. Tenho no livro. Vai dar qual resposta? Vamos ver. Capítulo 19. Em 3/5. Tá bom, obrigada. De nada. É isso aí, meus amores. Aí na semana que vem a gente volta. Beleza? Beleza, obrigado pela Beleza, valeu, professor. Bom Valeu feriado. aí a paciência, tudo mais. Bom feriado para vocês, né? Vocês vão ter aí uma folguinha. Que bom. E aí até quarta, hein? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Mister. Tchau, Mister. Beijo. Beijo.